já temos na linha o Claudinei Pellegrini, presidente da Federação dos Caminhoneiros de São Paulo. Bom dia para o senhor. Como é que foi organizado esse protesto? Nós soubemos só hoje de manhã mesmo, quando acordamos. E quais são as reivindicações? Quer dizer, um protesto contra a fase vermelha, mas há uma tentativa de diálogo também com o governo do Estado. Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Lacombe, bom dia aos ouvintes. Veja bem, fase vermelha, fase laranja, isso é um absurdo. Nós sabemos da importância de ter algum isolamento, mas o que o governador do estado está fazendo com São Paulo é um absurdo. Famílias estão perdendo empregos, famílias não têm mais o que comer, famílias não têm condição mais de pagar as suas dívidas, as famílias estão passando fome e o governo do estado está pouco preocupado com isso. Por que o governo não manteve os hospitais de campanha abertos? Simplesmente foram desviados milhões e milhões para a montagem desses hospitais, foi desmontado, foram abandonados e agora eles alegam que não tem condições e não tem leitos mais para receber esse pessoal que está, infelizmente, com Covid. Isso é um absurdo que está acontecendo dentro do nosso estado, Lacombe. Amanda. Claudinei, as internações aumentaram. Amanda, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu entendo a sua preocupação, é a preocupação de todos nós, obviamente, com o emprego, com a renda das famílias, mas também é uma preocupação com saúde. As internações e os casos em São Paulo, em todo o Brasil, explodiram nos últimos dias e o Centro de Contingência tomou essa atitude para tentar frear um pouco a contaminação, um contágio pela Covid-19. Na verdade, o governo também se defende dizendo que triplicou o número de leitos de UTI antes da pandemia. Eram cerca de 3 mil leitos em São Paulo, agora já são quase 9 mil. Então, muitos leitos de UTI foram abertos. Os hospitais de campanha, por exemplo, não têm leitos de UTI. São leitos para aquele atendimento mais básico, de enfermarias, e isso ainda tem em São Paulo. Agora, minha pergunta é o seguinte: como essa fase vermelha impacta diretamente a vida dos caminhoneiros? Porque vocês não são proibidos de circular, né? Vocês ainda conseguem fazer as entregas e manter, de certa forma, a rotina de vocês. Como é que impacta diretamente no dia a dia dos caminhoneiros? Olha, entre parênteses, nós estamos com a vida normal. O caminhoneiro está desde o início da pandemia trabalhando, transportando mercadorias, porque senão esse país já tinha virado um caos, já está quase ano, mas se nós tivéssemos parado em fevereiro, março do ano passado, como o governo quis, quando eu falo governo do estado, quando o governo do estado quis que parasse, e nós passamos restrições absurdas na rodovia, não tendo onde comer, não tendo onde dormir, não tendo nada nas rodovias, inclusive entidades de classe distribuíram até marmita na rodovia. Então, a gente vem tocando esse país para que realmente ele não colapse, não haja um colapso total nesse país. Então, nós estamos trabalhando, nós não paramos, independente. E digo mais, Amanda, respeito à qualificação de cada uma das profissões aí na sua classificação para ser vacinado. Mas eu gostaria, e eu acharia muito interessante, que o caminhoneiro fosse enquadrado junto com a classe médica. Nós transitamos o país inteiro, nós estamos de norte a sul do país levando mercadoria e nós também, infelizmente, alguns de nós acabam levando o vírus. Entendeu? Muitos de nós são assintomáticos, não temos a reação, mas acabamos transmitindo isso. Então, eu tenho que fazer uma meia-culpa, mas o governo também tem que entender a importância do caminhoneiro autônomo, ele tem que entender que nós estamos transitando de norte a sul e podemos estar transmitindo esse vírus. Então, eu acho que nós temos que entrar nessa lista de prioridades para a vacinação. Bom dia, Claudinei. Em primeiro lugar, quero me solidarizar aí com você e com toda a categoria, porque é uma categoria que carrega o Brasil nas costas. Porém, a minha pergunta, Claudinei, é a seguinte: em algum momento o governo do estado de São Paulo, seja por meio do seu secretário, seja por meio de algum interlocutor, já fez contato com vocês, já aceitou conversar, dialogar, buscar uma saída? Porque a gente sabe que, se depender da vontade política do Palácio dos Bandeirantes, é possível que essas medidas restritivas durem até outubro de 2022. Eu acredito nisso também, mas veja bem, o governador Dória, e aí eu vou fazer uma meia-culpa, tá? Eu votei no Dória e nunca mais voto em Dória.
Tá? O governo de São Paulo é intransigente, ele se trancou dentro do palácio, num palácio de vidro, ele tem policiamento, ele, quizás ele já até tomou a vacina dele, porque eu não sei qual é o relacionamento dele que ele tem com a Sinovac, então não me interessa isso. Agora, o governo de São Paulo, ele simplesmente quer dar as suas entrevistas dizendo que hoje é vermelho, hoje é abóbora, não pode, e classificou. Isso pode, isso não pode. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, e vou deixar solto para a população. Ele só liberou algumas coisas essenciais, alguns comércios essenciais, por aí. Eu vou fazer uma pergunta. O pedágio é essencial e é um risco. Todos os atendentes dos pedágios trabalham o dia todo com dinheiro. Isso é contaminante. Por que o pedágio não está fechado? O pedágio está aberto, cobrando, transmitindo no troco do dinheiro, pode até estar transmitindo Covid para outros caminhoneiros, para outros usuários de rodovia. Isso o governo não fecha. Isso o governo discute a portas fechadas em seu gabinete, como é que vai ser o aumento do pedágio. Mas ele não fecha o pedágio. Enquanto isso ele fecha restaurante, enquanto isso ele fecha lojas. Nós temos que imaginar uma nova maneira de se fazer. Nós temos que fazer um isolamento social? Temos. Nós temos que fazer um distanciamento social? Nós temos que fazer sim. Mas não desse jeito radical que está. Se lá atrás, em fevereiro do ano passado, que já se tinha notícia dessa Covid, por que não se desistiu de fazer o carnaval? Não, o carnaval não tem problema. O carnaval do ano passado não existia Covid. Então nós estamos pagando o preço do ano passado. Nós tínhamos que ter dosado isso mês a mês, para que nós não estivéssemos com essa crise hoje. Mas o governo não quer. O governo Dória, ele simplesmente acha que ele tem que introduzir a vacina Sinovac a todo custo aqui, porque nós não sabemos o que ele está ganhando desses laboratórios. Rodrigo Constantino. Bom dia, Claudinei. Pois é, eu quero perguntar para você sobre a politização dessa pandemia e a postura de parte da imprensa. Sim. Tem um site com uma pegada mais sensacionalista e anti-governo que dá a seguinte chamada hoje: o vírus dos caminhoneiros. E chama vocês da seguinte forma: marginal interditada por marginais. E associa vocês ao bolsonarismo. Eu queria que você rebatesse isso. Não, mas é simples. Olha só, nós somos marginais, né? Nós somos os marginais que levam o arroz até o supermercado. Nós somos os marginais que levam a roupa até os centros atacadistas. Nós somos os marginais que transportam o combustível e levam tudo para a população, porque se esses marginais, que esse cidadão, eu gostaria de me referir a ele de outra forma, mas eu vou ser bem educado, vou chamá-lo de cidadão. Independente dos caminhoneiros ou parte deles ser bolsonarista ou não, nós somos brasileiros. E a partir do momento que essa esquerda tonta parar de querer continuar com a campanha, porque nós somos brasileiros, então estão batendo no presidente dia e noite, isso não é necessário. Nós precisamos fazer com que o nosso país, antes de ser bolsonarista, eu sou brasileiro, eu quero ver o meu país ir para frente, eu quero ver o meu país progredir, eu quero que gere emprego, eu quero que gere divisas, eu quero que lá fora o nosso país seja respeitado. Em vez disso, não. Essa imprensa, me desculpe, parte da imprensa vermelha aí, fica dia e noite denegrindo não só a imagem do presidente. Quando ela denigra a imagem do presidente, ela está denegrindo a imagem do nosso país junto. Em vez deles divulgarem os pontos bons do país, não, as coisas que o país está tendo superávit de produção de soja, superávit de produção agrícola, não, eles querem simplesmente dizer que o país está acabando, que o presidente é isso, que o presidente é aquilo. Por que eles não dizem o que acontece nos estados que são governados pela esquerda? Então é uma coisa difícil a gente começar a falar nisso e não entrar na parte política. Então vejam bem, quem nos chama de marginais provavelmente esquece que até o desodorante e a pasta de dente que esse cidadão usa é transportado por caminhoneiro, porque trem não chega até o supermercado, avião não chega até o supermercado. Somos nós que transportamos 75% de toda a mercadoria vendida nesse país e que abastece, inclusive, essas pessoas que chamam o caminhoneiro de marginal.
Pois é, Claudinei, a quem os caminhoneiros vão entregar produtos, né? Se a gente tem um comércio praticamente todo fechado. Então, já existe algum cálculo de quanto, assim, 2 semanas de fechamento de comércio, lojas, shopping centers, restaurantes, bares, de quanto isso representa de prejuízo, de queda na procura por frete, por exemplo? Olha bem, nós temos uma pesquisa que diz que 45% está aqui na minha frente, 45% das entregas nossas são em lojas e supermercados, tá? Então, o resto é em grandes atacados e centros logísticos, que são, na sua maioria, no entorno de São Paulo. Então, nós vamos ter uma queda em torno de 45% a 50% dos fretes efetuados por esses caminhoneiros. E vou dizer mais, não só nós ainda vamos ter isso que nós transportamos o país, tá? Nós viajamos para o país todo. Mas esse pessoal que está aí na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros aí, fazendo protestos com esses VUC, com essas Fiorinos, e esses daí tem 100% das entregas dele parado. Porque nós chegamos com carretas com 27, com 37 mil quilos nos centros de logística, encostamos ali, descarregamos. Aí quem é que vai fazer a entrega no centro de São Paulo, nas lojas em São Paulo, no centro expandido de São Paulo? São esses pequenos caminhões que estão aí na Marginal, que estão perdendo, não são pais de família, que não vão ter como levar o sustento para sua família, não vão ter como honrar as suas prestações, você sabe? Então o que acontece? Aí sim, vem esse jornalista e nos chama de marginais. Ele pode ser que no final do mês, no dia 10 ou no dia 20, o salário dele cai. O nosso não tem isso. Se nós não transportarmos, nós não recebemos, nós não temos como pagar as nossas obrigações. E aí vem, vocês me perdoem a palavra, vem um estúpido desse e nos chama de marginais. Não sei que tipo de representação ou de divulgação que a federação, que hoje é composta por 18 sindicatos e tem 245 mil caminhoneiros filiados nela, nós vamos divulgar o nome desse tão esperto jornalista que nos chama de marginais. Amanda. Claudinei, a gente sabe que o governo federal assinou um decreto, o presidente Bolsonaro assinou um decreto há poucos dias que zerou os impostos federais por 2 meses sobre o diesel, que afeta, obviamente, era uma demanda da categoria de vocês e afeta diretamente os caminhoneiros. Sim. O que vocês têm? Vocês têm expectativa de que o preço do combustível caia quanto nas bombas, e os caminhoneiros estão mobilizados ainda em torno dessa pauta? A gente sabe que é muito difícil reduzir o preço dos combustíveis, né? Esbarra em várias barreiras, em vários entraves. Olha bem, a partir do dia 2 à meia-noite, PIS e COFINS não deveria ser cobrado mais o combustível, né? Só que eu tenho aqui notas fiscais, cupons de abastecimento de filiados nossos que mandaram, inclusive nós estamos acionando o departamento jurídico para isso, com que continua cobrando o PIS e COFINS em cima disso. Em cima do combustível. Então, se não era para cobrar, se o decreto começou a valer a partir do dia 2 à meia-noite, no dia 2, 1h da manhã já não poderia mais estar, ou meia-noite e 1 já não poderia mais estar sendo cobrado. Está sendo cobrado o PIS e COFINS. Entendeu? Aí qual é a desculpa, qual é a argumentação dos proprietários e gerentes de postos? Não, essa carga ainda está com o imposto em cima. A próxima carga que vier, nós já não vamos cobrar mais. Mas quando vai chegar essa próxima carga? Só eles sabem. Entendeu? Então, é complicado. Quando você joga tudo isso no moinho, quem acaba ficando com o pó é o caminhoneiro. Nós pagamos um pedágio hoje absurdo de caro em São Paulo. Quando nós temos uma redução de PIS e COFINS, os donos de postos de combustível estão alegando que é na próxima carga, e você nunca vê essa próxima carga chegar. Nós temos o governador do estado que de forma nenhuma tenta discutir ou nos chamar para tentar resolver esse problema do ICMS, porque ele diz que ele não pode, porque ele perdeu receita. Ele perdeu receita porque ele, em vez de escalonar essas fases do vermelho para o amarelo, para o cor da abóbora, para o preto, inclusive, ele não escalonou, ele simplesmente fechou e abriu, fechou e abriu, e cada vez... E gozado, são situações aí que eu volto a perguntar. A pandemia, o Covid-19, durante a campanha política não pegou, né?
Durante o tempo da eleição, todo mundo podia estar na rua, todo mundo podia fazer aglomeração, porque aí o Covid ficou de férias. Então, eu não entendo isso, são situações que a gente fica, vocês me desculpem até o tom de voz, vocês me perdoem, mas é o desabafo de um caminhoneiro que está vendo a população passar fome, a população não tem condições mais de pagar suas obrigações, pai de família daqui a pouco vai ser obrigado a acabar roubando para poder levar comida para sua família. O que é isso que o governador quer? É isso que nós vamos acontecer em São Paulo? Nós vamos ter que ter um levante, uma desobediência civil para que o governador entenda que nós precisamos escalonar isso agora. De que forma nós temos que sentar todo mundo e estudar e ver a melhor forma possível de escalonar esse distanciamento social, esse isolamento social. Nós temos que ver tudo isso. Mas ele simplesmente é um ditador. Ele chega em cima do seu púlpito e diz: a partir de amanhã vai ser assim em São Paulo. Como é que a população, o governador só vai sentir a hora que começar a faltar a arrecadação do imposto. Aí sim eu quero ver o que o Estado de São Paulo vai fazer, infelizmente.